Oi, cursistas! Hoje nós vamos estudar a terceira unidade do nosso curso, a educação numa perspectiva crítica. O que é estudar a educação numa perspectiva crítica? É estudar, entender o processo de desenvolvimento das forças do progresso, como a indústria, as comunicações, a economia, o mercado e a cultura. E ter a educação dentro desse contexto. A educação como objeto de estudo desse contexto. E, inicialmente, nós vamos estudar um clássico da sociologia da educação, principalmente, o Louis Althusser. Althusser, ele definiu a escola como o aparelho ideológico do Estado. Mas o que vem a ser esse aparelho ideológico do Estado? Bem, Althusser foi um filósofo francês, militante do Partido Comunista e estudioso do marxismo. Daí, com esse perfil, nós podemos entender e perceber que Althusser faz parte de uma linha marxista, de entender a sociedade a partir do conflito, da dinâmica das contradições, da dinâmica de classes. Em unidades anteriores, nós conhecemos Karl Marx, e Karl Marx foi um estudioso que elaborou a teoria marxista. E existiam duas classes que Karl Marx identificou na sociedade, que foi a burguesia, representada pelos donos das fábricas, os donos do poder, os donos do dinheiro, e o proletariado, que é a classe trabalhadora. Bem, dentro dessa perspectiva marxista, vamos aqui analisar Marx e a educação. O exército e a justiça asseguram a dominação e a exploração da classe burguesa sobre a classe operária, como eu falei para vocês, essa burguesia versus proletariado, que é essa classe operária. E o exército e a justiça são essas instituições sociais que asseguram, que legitimam em que sentido? Que elas fortalecem, elas consolidam essa dominação da classe burguesa sobre a classe operária. Temos aqui também Antônio Gramsci, outro autor que vai também analisar a educação numa perspectiva crítica marxista. Ele utiliza a relação da infraestrutura e da superestrutura. A superestrutura são essas duas instituições sociais, o Estado e a sociedade civil. A infraestrutura é a base da sociedade, a estrutura econômica. Essa estrutura econômica que mantém, segundo a teoria gramsciana, essa superestrutura formada pelo Estado, pela sociedade civil, pela igreja, pela escola. Então, essa infraestrutura é formada propriamente pela base econômica. Outro conceito muito trabalhado em Gramsci, vocês vão se deparar com esse conceito no módulo de vocês, é o conceito de hegemonia. O que é algo hegemônico? Hegemonia em Gramsci está diretamente ligada ao domínio ideológico, e a escola, para Gramsci, deve prevalecer esse domínio ideológico, um domínio ideológico onde a partir dessa escola é que se deve ser estudado, é que se deve ser conscientizado os alunos sobre a situação das classes sociais e sobre a situação das desigualdades sociais. A escola é esse campo de saber, a escola é esse campo de mudança, de consciência. Reestruturação capitalista, reformas do Estado e o mundo do trabalho. O trabalho na sociedade, em Marx. Para Marx, o que diferencia o homem dos outros animais é basicamente o trabalho. Por que o trabalho? Porque é através do trabalho que o homem imprime a sua criatividade, imprime a sua intelectualidade, além de imprimir o seu esforço físico. E o único ser vivo capaz de produzir e modificar e alterar o ambiente em que vive através dessa atividade que é o trabalho, esse único animal é o homem. E isso é o que diferencia o homem dos outros animais. As relações sociais no modo de produção capitalista. Bem, falar das relações sociais no modo de produção capitalista é entender esse modo de produção capitalista. Em outros momentos da nossa disciplina, nós falamos muito sobre como o mundo funcionou a partir da consolidação desse capitalismo.
Lá em meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, o capitalismo já avançado, o capitalismo propriamente dito, lá o marco tecnológico significou o quê? A máquina a vapor. Com isso, a jornada de trabalho aumentou, o número de trabalhadores aumentaram dentro das fábricas, as relações sociais mudaram e, consequentemente, essas relações de produção também mudaram. E dentro dessa perspectiva capitalista, já no século XIX, que foi a consolidação desse sistema capitalista, lembrando também que no século XIX foi o surgimento da sociologia, a sociologia como ciência, e também a partir do século XIX, já entrando no século XX, esse capitalismo está mais complexo. E se ele está mais complexo, as relações sociais, as relações de produção também se complexificaram. E dentro desse ideário, dentro desse novo contexto, a forma de se trabalhar dentro da fábrica, dentro das empresas, também mudou. Mudou o relacionamento do homem com a máquina, do homem com o gestor, com o chefe, ou seja, dentro dessa perspectiva, a organização do trabalho, a organização da administração também ganhou novos rumos. E dentre esses novos rumos, vamos agora conhecer algumas teorias que influenciaram esse pensamento clássico da organização científica. Temos aqui Frederick Taylor, daí provém-se o nome Taylorismo. O que significou o Taylorismo? Em meados de 1919, início do século XX, o funcionalismo, a valorização da técnica, o controle do trabalhador e a lucratividade fizeram parte desse contexto, desse modelo, dessa forma de se administrar, dessa forma de controlar o trabalhador dentro da fábrica. E o que vinha a ser esse funcionalismo, essa valorização da técnica, este controle e, por fim, a lucratividade. Vocês podem observar que todas essas características do Taylorismo, elas estão muito ligadas à questão da mecanização, do trabalho de linha de produção, ou seja, os trabalhadores em série, em fileiras, controlados no seu tempo, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. A prova disso é que, a partir desse momento, a ideia e a concepção de controle, de gestão, de administração também se é levado para a sociedade. Hoje nós temos uma sociedade onde as instituições públicas, elas funcionam com um modelo econômico, com um modelo de instituição privada. Prova disso são os terceirizados dentro das escolas e alguns outros setores que não só funcionam com a visão do público, mas que são mesmo terceirizados, a iniciativa privada. Então, hoje, o modelo de administração pública ele está muito mais próximo do modelo privado do que qualquer outra coisa. E aqui, no Taylorismo, a ideia de funcionalismo, de valorização da técnica pela técnica. Se você era contratado dentro de uma empresa, por exemplo, para apertar parafusos, você apenas ia saber apertar parafusos. Se fosse um parafuso de um pneu de um carro dentro de uma linha de montagem, você não precisaria saber da estrutura do carro, de como era montado o carro. Bastava você saber apenas apertar parafuso. Estava resolvido. E dentro dessa concepção vem a questão do controle. O controle do trabalhador através de quê? Através de vários profissionais dentro daquela empresa. Exemplos, assistentes sociais, o administrador, a figura do chefe. Hoje, cursistas, esse controle ele é muito presente nas empresas de administração, até nas nossas escolas, né, onde funciona a administração escolar. Nós temos, sem querer desmerecer esses profissionais, que eles são de extrema importância dentro da escola, dentro de qualquer setor administrativo. Nós temos os assistentes sociais, os psicólogos, os administradores, o médico, nós temos, enfim, várias especialidades. Existe uma crítica marxista muito forte, onde fala que essas especialidades elas só vêm a controlar o trabalhador, não ajudá-lo. Mas como? Esse controle significa o quê? O trabalhador tem as suas necessidades, mas essas necessidades são amparadas, essas necessidades são controladas para que ele trabalhe melhor dentro da empresa, ou seja, para que ele funcione melhor dentro da empresa e dê lucro para essa empresa. Exemplo, se o trabalhador tem algum problema de saúde dentro da empresa
ele é socorrido dentro da empresa, ou seja, pelo setor médico, médicos, enfermeiros, psicólogos ou quaisquer outros profissionais dentro dessa área da saúde. Ele é ali socorrido e volta imediatamente para o seu posto de trabalho. Ele não vai perder o tempo de buscar ajuda médica fora daquele contexto da fábrica ou da empresa. Ele ficará ali, ou seja, até o controle da doença dele é feito pela empresa. E lógico, o trabalhador, ausentando-se e retornando para o seu espaço, para a sua empresa, para a sua fábrica, ele vai continuar a produzir o lucro que o capitalista, que o dono da empresa tanto precisa. Henry Ford. Ford lembra mesmo, Ford, esse nome lembra mesmo a máquina e a concessionária, né, a sigla Ford, não é? Fordismo. Henry Ford, ele implementou a questão das linhas de montagem, repetição de tarefas e hierarquização. Só informando a vocês que o Taylorismo e o Fordismo, vocês vão encontrar esses dois termos ou divididos por uma barra ou por um Taylorismo e Fordismo. Significa o quê? Que eles aconteceram concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo ou quase que ao mesmo tempo. E esses modelos são muito próximos, representando, claro, um capitalismo que já começa a ficar complexo, o capitalismo do início do século XX. E representado pelas linhas de montagem, a repetição de tarefas e a hierarquização, a ideia do chefe, do subchefe e do trabalhador dentro da empresa. Toyotismo. O toyotismo já foi um sistema, já foi uma forma de trabalho da década de 1950 após a Segunda Guerra Mundial. E ele teve seu início no Japão, que lembra também a marca de carros, não é? A franquia, a concessionária Toyota. O que o toyotismo tinha como estratégia de organização de empresa, como estratégia de trabalho? Proibição de greves. Existia um controle muito forte em relação aos conflitos do trabalhador dentro da empresa. Qualquer manifestação, qualquer emancipação social dentro da empresa era proibida. Just in time, uma expressão que significa ilhas de produção. E o CQC, que é o Círculo de Controle e Qualidade Total. Bem, just in time e CQC significam formas, todas elas, as duas formas de controle do trabalhador. O CQC, que é o Círculo de Qualidade e Controle Total, significa o quê? Uma maneira de colocar o trabalhador contra os próprios trabalhadores. Como? Um pequeno grupo de trabalhadores era escolhido para acompanhar a gestão da empresa, para acompanhar como os outros trabalhadores executavam suas tarefas. Isso causava inimizade, isso não causava coesão, ou seja, isso não provocava, melhor dizendo, uma união, uma fortificação, uma consolidação entre os trabalhadores. Pelo contrário, esses círculos de controle de qualidade total, aqui no modelo toyotismo, ele só veio aqui a separar os trabalhadores e consequentemente, a desmobilização social desses trabalhadores. Reestruturação capitalista. A reestruturação capitalista, ela é considerada do final da década de 1960 até os dias de hoje. Essa reestruturação capitalista, ela é marcada basicamente pelas inovações tecnológicas e a chegada propriamente dita do neoliberalismo. Antes mesmo de nós estudarmos a Revolução Industrial, que anterior a ela tivemos a Revolução Francesa e tudo, a Revolução Francesa vigorou o pensamento liberal. Aqui, já no nosso século, não é? Há quem diga, existem alguns autores que falam que o neoliberalismo começou exatamente ali no período do final do século XVIII para o século XIX, final de Revolução Industrial e até os dias de hoje. Alguns consideram esse marco cronológico. Mas o neoliberalismo, ele representa o que? Esse novo liberalismo, ele representou o quê? Ele representa o quê? Um Estado forte e rigoroso nos gastos sociais, privatização e desregulamentação das atividades econômicas. O que significa essa desregulamentação das atividades econômicas, juntamente com a privatização? Quando o Estado brasileiro privatiza, principalmente aqui no Brasil, privatiza suas instituições,
ele simplesmente passa a sua obrigação total e completa para o setor privado, ou seja, ele deixa de exercer o controle, ele deixa de exercer o acompanhamento das ações estratégicas de desenvolvimento para o país. A venda da Vale, a venda de muitas instituições públicas, de muitas estatais, é a prova clara disso. O neoliberalismo representa um Estado forte e rigoroso nos gastos sociais, já um Estado mínimo, um Estado enxuto, é um Estado que se valoriza as especializações, a qualificação. O Brasil, dentro desse contexto do neoliberalismo, as telecomunicações, energia elétrica foram desregulamentadas, aconteceu a diminuição dos recursos, ou seja, a saúde, a educação, a assistência social, cada vez mais o Estado se desobrigou, ou seja, ele passou essa bola, para a iniciativa privada. E ficou muito bem claro e muito representado o seguinte: quem pode pagar por saúde, pode pagar por educação, pode pagar por assistência social ou qualquer outra política pública. Quem não pode fica à mercê desse Estado que está cada vez menor, que cada vez mais ele perde sua obrigação com a população. O papel e o compromisso social dos trabalhadores da educação. Administração escolar, verticalização das decisões, administração empresarial, introduzida na administração escolar. Como eu falei em alguns slides anteriores, a empresa pública, porque nós que somos professores, gestores, técnicos das escolas públicas, nós observamos cada vez mais a chegada da administração empresarial, da forma de ver a coisa pública como uma coisa privada. Isso não acontece somente no espaço da escola, mas o Estado enquanto instituição, aqui no Brasil, e como também no mundo, principalmente aqui em nosso país, ele está cada vez mais semelhante às leis do mercado privado. As leis de diretrizes e bases da educação, a LDB, e a Constituição de 1988. Leis, a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição, que regem direitos, regem deveres e que apresentam, legitimando esses documentos, que apresentam como essa educação se apresenta, como essa educação está representada nesse mundo neoliberal, nesse processo de redemocratização que o país passou. Sociedade e educação no Brasil. Aqui, alguns registros históricos, cronológicos, do que representou a educação para o povo brasileiro. De 1550 a 1850, a educação era elitista. Vivíamos num sistema mercantil escravista. De 1850 a 1980, a educação era uma educação seletiva, ou seja, o capitalista agrário para o capitalismo industrial. Era aquela fase onde o Brasil saía do Brasil agrário, ruralista, para o capitalismo industrial. É aquilo que nós falamos no slide anterior, a questão das telecomunicações, das ferrovias e rodovias, ou seja, todo um contexto econômico de desenvolvimento, de progresso, também influenciou enormemente na maneira de como a educação era tratada pelos financiadores públicos e pelos gestores públicos. 1980 até os dias de hoje, a complexidade da sociedade capitalista.